um chá gelado ou qualquer coisa? Por que não me ofereceu dinheiro? Sabia que ia dizer isso. Eu não ia aceitar. Então o que importa se eu ofereci ou não? Porque eu teria oferecido pra você. Você é minha amiga. E dinheiro e amizade não se misturam. O meu pai e o amigo dele, Paul, nunca mais foram os Peraí, não mesmos estamos falando sobre seu pai e o amigo dele, Paul. Estamos falando de você e sua amiga eu. E é bom que eu diga que eu tô consciente de que eu tenho uma confusão financeira para ser resolvida. E para isso, eu tô procurando um trabalho como freelance numa revista. Me ofereceram $4 por palavra na Vogue. É bastante. Para outros pagam 2. Então, sim, eu cometi alguns erros. E Charlotte, você cometeu alguns erros. E quando estava cometendo esses erros, eu estava sentada na sua frente no café, te animando, te ouvindo e te apoiando. Eu não estava sentada num restaurante chinês, desviando o olhar, quando devia estar olhando para mim. E o que me mata é que você nem tem que trabalhar. Vai ser voluntária. Carrie, eu te amo. Mas não é minha obrigação resolver as suas finanças. Você é uma mulher de 35 anos. Precisa aprender a se virar sozinha. Oi, gente, eu sou Esté. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa cena da série Sex and the City. É uma série que eu amo, já assisti várias vezes. E essa cena em específico, todas as vezes que eu assisto, me vem muitos pensamentos à mente. Eu sempre tenho várias reflexões sobre ela. E aproveitei que estava gravando alguns vídeos para o YouTube e resolvi falar um pouco sobre algumas questões relacionadas a esse tema da série, né? Que é questão financeira. Para contextualizar, a Carrie Bradshaw é a protagonista da série, é a loura na cena que eu acabei de mostrar. E ela tá passando por uma instabilidade financeira muito grande e ela precisa comprar um apartamento, senão ela vai ser mandada embora. Acho que é esse o contexto. Ela acabou de passar por um término de relacionamento e as amigas dela, as melhores amigas dela, se oferecem para ajudar financeiramente, menos a Charlotte. E ela vai até a Charlotte cobrar o porquê de a Charlotte não ter oferecido dinheiro para ela, dizendo que mesmo que ela oferecesse, ela não aceitaria. E aí, preciso fazer uma contextualização sobre a rotina de consumo de Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw, né, e de profissional também. A Carrie Bradshaw, ela é uma colunista relativamente prestigiada na ilha de Manhattan, em Nova York. Porém, ela é uma pessoa hiperconsumista. Ela tem sapatos e mais sapatos das marcas mais caras e desejadas da elite de Manhattan. E ela é uma pessoa obcecada por moda e compra compulsoriamente. Compulsiva ou compulsoriamente? Não vou pesquisar agora, depois eu pesquiso. Coloquem aí no comentário, compulsiva ou compulsoriamente. Enfim, ela compra de forma compulsiva. E é uma questão que eu anotei aqui pra falar com vocês. E agora eu perdi o papel. Pronto, achei. Eu trouxe alguns dados pra contextualizar, porque essa série ela é cheia de ensinamentos e lições interessantíssimas, mas acaba ficando um pouco distante da nossa realidade quando a gente pensa ali, poxa, são 4 amigas, 30 a mais, morando na ilha de Manhattan, super bem sucedidas. Mas trazendo para o nosso contexto Brasil, ali para limitar a nossa área de abrangência, a gente tem alguns dados relevantes que podem ser úteis para a gente fazer essa associação entre esse tema e a nossa realidade. Uma pesquisa que eu trouxe foi da CNC sobre endividamento e ela apurou que mais de 80% dos lares no Brasil possuem dívidas. A Serasa também fez uma pesquisa em 2021, ela apurou que existem 62,56 milhões de inadimplentes no Brasil. E outro dado é do Banco Central, que em 2024, né, apurou que 117 milhões de pessoas tinham alguma dívida com instituições financeiras. Feito esse parêntese sobre o cenário atual de endividamento no Brasil, a gente fica claro, né, que o Brasil
ele tem um alto grau de endividamento. O Brasil ele é recordista em diversos aspectos relacionados a endividamento. E hoje a gente vai falar sobre algumas questões específicas relacionadas a finanças, envolvendo especificamente nós mulheres, dinheiro nas relações fraternais e outras questões que vamos abordar agora. A primeira coisa que eu observo quando eu vejo essa série como um todo, Sex and the City, mas especialmente essa cena e essa situação na vida da Carrie Bradshaw, é como o feminino está sempre relacionado ao consumo. A ideia de que ser feminina está sempre relacionado a ter muitas roupas, muitos sapatos, muitas maquiagens, muitos produtos de cuidados com a pele, muitos perfumes, muito tudo. Então, o consumo é sempre difundido como um objeto de satisfação. E mais do que isso, a quantidade sempre associada a um grau maior de satisfação. Isso faz com que a gente tenha diversos problemas. Eu acho que um dos principais problemas causados por essa cultura ali do feminino atrelado ao consumo é a questão de a gente ter um objeto criado como objeto de satisfação que nunca vai ser atingido, essa satisfação nunca vai ser alcançada. Porque a ideia do consumismo é justamente ser infinito. O capitalismo quer que você consuma por consumir. Não porque você precisa, não porque isso vai te dar uma satisfação genuína e plena. Porque, principalmente hoje em dia, né, com as redes sociais, a gente tem visto mulheres que compram por comprar, acumulam inúmeras maquiagens e produtos em geral. E essa satisfação, ela não chega em nenhum momento, porque se chegasse, as pessoas parariam de comprar. Então, primeira coisa é essa. Nós mulheres, muitas vezes, acreditamos que o nosso ápice vai ser quando a gente puder acessar todos os produtos aos quais a gente tem a vontade de comprar. E essa satisfação, ela não vai chegar mesmo que a gente possa. Então, esse é um problema. E o segundo, e para mim, maior problema, é como essa cultura do consumismo entre mulheres criam várias mulheres instáveis financeiramente falando. Então a gente tem mulheres que consomem inúmeros produtos que por vezes elas nem vão conseguir usar, seja porque elas não têm tempo e corpo para usar tanta roupa, tanto sapato, ou porque o prazo de vencimento de muitos produtos ali perecíveis, digamos assim, não vai permitir que sejam todos usados. Então, assim, são muitas questões nesse aspecto. E, para além disso, a gente tem também a ideia de que ser mulher, ser mais mulher, é sempre algo que depende de comprar algo. Depende de ter tal maquiagem, depende de ter o cabelo de tal maneira, depende de se vestir de tal forma. E tudo isso cria na nossa cabeça uma ideia de que ser determinada pessoa, de tal forma, ser determinada pessoa é sempre alcançável somente através do consumo. E isso me leva a outro ponto muito interessante, que é a questão de como o empoderamento feminino e finanças são intrínsecos e, ao mesmo tempo, muitas vezes deixados de lado como coisas que devem andar juntas. Porque a própria Carrie Bradshaw, ela é uma colunista que fala abertamente nas suas colunas sobre sexo, sobre liberdade de escolha da mulher, e ela deixa um aspecto principal que fundamenta a nossa liberdade, que é a nossa vida financeira, totalmente de lado. Comprando, assim, sem pensar, sem criar suas reservas de emergência, sem pensar em como o seu nome deve estar limpo para determinadas eventuais necessidades, por exemplo, pegar um empréstimo, e ela abre mão dessa liberdade em certos aspectos quando a gente fala da vida financeira. Então ela sai de um relacionamento, mas ela não tem a liberdade total de viver a sua vida ali plena, apesar de ser uma mulher que escreve sobre isso na sua vida profissional diariamente. Então, essa coisa do consumismo que é atrelado à mulher me faz pensar como a gente tem como poder, nosso empoderamento está sempre atrelado ao consumo, a poder de consumo, enquanto os homens têm como ideal de poder, de empoderamento, a liberdade. Então, os homens, eles têm acesso a
eles são criados para serem provedores, trabalhadores, responsáveis, enquanto as mulheres, em sua maioria, são criadas dessa maneira, mas a cultura difundida é que a gente tem que se trabalhar, focar em ganhar dinheiro para que a gente possa ter acesso a produtos, a coisas de consumo. Isso não é uma regra geral, mas eu tô falando sobre esse aspecto da nossa sociedade que é muito latente e é muito real, apesar de, obviamente, existirem pessoas que não são tocadas por esse cenário. Mas isso é muito relevante. E a própria Carrie Bradshaw, ela questiona o fato de a Charlotte não precisar trabalhar, porque ela tem uma condição financeira diferente e ela trabalha como voluntária em uma galeria de arte, e a Carrie questiona isso dela. Nossa, ela nem precisa trabalhar. Só que ela não percebe que as escolhas dela, as próprias escolhas dela, da Carrie Bradshaw, foi o que limitou a sua liberdade. Então, é muito louco isso, e é uma coisa interessante de se observar como a Carrie, ela é uma mulher que escreve sobre ser dona das suas próprias escolhas, é uma mulher que fala sobre moda, sobre sexo, sobre o feminino, sobre ser mulher, mas quando ela sai de um relacionamento específico, ela fica, e por conta das suas próprias escolhas pessoais de consumo, ela não tem a liberdade que ela prega em seu sentido pleno. Então, isso, longe de mim ser uma precursora desses movimentos Red Pills que tentam falar que determinados aspectos da liberdade da mulher devem ser podados, não. Todos esses aspectos são relevantes, são importantes, mas esse é um aspecto importante, principalmente porque ter uma vida financeira estável para nós mulheres significa liberdade. Liberdade de ir e vir, de entrar e sair, inclusive, de relacionamentos amorosos. Porque depender financeiramente ou não ter uma estabilidade financeira, financeiramente falando, pode prejudicar a nossa vida, inclusive na nossa liberdade de ir e vir, sair e entrar de relacionamentos. Quantas mulheres que antigamente, principalmente, né, dependiam e se mantinham em relacionamentos somente por causa da questão financeira. E hoje, mesmo com tanto acesso, mesmo ocupando maior quantidade de postos de trabalho, muitas mulheres acabam caindo nesse universo que é muito difundido, que não é culpa nossa, é culpa do capitalismo, obviamente, mas a gente se deixa levar por essa onda de consumismo que é feita pra nos manipular e fazendo que a gente gaste tudo que a gente tem em coisas que não vão nos satisfazer e que vão nos tornar menos livres, porque dinheiro dentre muitas coisas, é útil para nos proporcionar liberdade, para estar onde nós queremos estar, sair de onde nós queremos sair. Então, ele não dá só conforto, mas ele dá essa liberdade que também nos empodera. E, por fim, eu acho que um aspecto interessantíssimo, que pra mim é um dos mais relevantes, assim, nessa cena em específica da Charlotte com a Carrie Bradshaw, é sobre como a Carrie, ela terceiriza a vida financeira dela para as outras pessoas. Então, por mais que ela diga que ela não aceitaria o dinheiro que a Charlotte ofereceria, para ela, a Charlotte tinha obrigação, como uma pessoa que a ama, e uma pessoa próxima, né, dela, a obrigação de oferecer suporte nessa área da vida, na área financeira. Só que esperar isso das pessoas como uma obrigação é terceirizar uma responsabilidade individual. Eu acho que amar alguém, ter uma relação fraternal, não significa se responsabilizar ou dar conta por alguém da vida financeira, de áreas da vida da pessoa, não só na financeira, mas de qualquer área da vida da pessoa, que é uma responsabilidade dela. Ninguém deveria, ninguém faz, eu ia dizer ninguém faz, mas pelo menos ninguém deveria fazer, por exemplo, com os filhos, com sua saúde. Ninguém faz isso em geral, algumas fazem, mas não deveriam. Então, ninguém pega os seus filhos e dá pra outra pessoa cuidar quando não dá conta, porque cansou. Ou então, ninguém pega a sua saúde e, poxa, não tenho como ir pra academia, alguém tem que fazer por mim. A vida financeira também é uma responsabilidade pessoal, individual, da vida adulta.
cuidar da nossa vida financeira é parte de ser adulto. E eu acho muito maduro da Charlotte quando ela fala, e talvez o principal ensinamento dessa cena, a maturidade da Charlotte quando ela fala, ela inicia a resposta dela a Carrie dizendo: Carrie, eu te amo, mas não é minha responsabilidade consertar a sua vida financeira. Você é adulta. Então ela deixa claro que o fato disso não ser uma obrigação dela não muda o fato de que a relação dela com a Carrie é uma relação de muito amor e de muito carinho. Elas são muito amigas, são muito próximas. E isso me lembra muito ali esse contexto brasileiro, né? De que família, em geral, tem esse costume de pegar dinheiro emprestado, emprestar dinheiro. Se é uma pessoa, nem digo só família, mas conhecidos no geral. E de forma que muitas vezes as pessoas... Eu sou uma pessoa que ouço muito Picolé de Limão, do quadro... É um quadro do canal Não Inviabilize, do podcast Não Inviabilize, e é maravilhoso para você perceber o quanto colocar dinheiro nas relações pode acabar com uma relação, apesar de não ser o meu caso, pessoalmente, assim, minha família não é assim, pode ser capaz de acabar com uma relação simplesmente pelo fato de muitas vezes as pessoas se sentirem na obrigação de dar conta da vida financeira de alguém, sendo que é uma responsabilidade do outro. Então, terceirizar isso é muitas vezes colocar para outra pessoa uma responsabilidade que muitas vezes as pessoas associam à fraternidade e, por isso, colocam peso, às vezes, na vida financeira, na vida emocional de uma pessoa que não deveria ter essa responsabilidade. Então, assim, eu acho que esse é o principal ensinamento que a gente tem dessa cena em específico, para além de todo esse contexto da mulher e o consumismo, a gente entender também que não é nossa obrigação consertar a vida financeira de ninguém, assim como não é obrigação de ninguém consertar a nossa vida financeira. E é como a Charlotte fala, você é uma mulher adulta e você precisa resolver isso sozinha. E apesar disso, a Charlotte depois ela dá um anel de um noivado recém-acabado para a Charlotte, eu falei Charlotte? A Charlotte dá esse anel para a Carrie para que ela venda e compre o apartamento. Mas ela faz isso por opção e não por obrigação. Então, não sei se eu consegui colocar bem as palavras. Assim, provavelmente tem vídeos melhores sobre isso no sentido de edição, porque eu tenho muita preguiça de editar vídeo e ou eu posto esse vídeo do jeito que ele tá, ou eu simplesmente não vou postar. Mas quem sabe quando tiver mais visualizações eu não comece a editar. Então dá um like, curte, comenta. E é isso. Eu amo Sex and the City. Eu acho que apesar de ser uma série super leve, de comédia, que fala sobre várias coisas consideradas fúteis, ela traz ensinamentos de forma sutil e cômica que podem ser usados na nossa vida diariamente. E é isso. Acho que talvez isso se torne um quadro aqui no canal, comentar filmes e séries em alguns aspectos que eu acho que possa trazer de forma a acrescentar na nossa vida. E é isso. Tchauzinho.